Toque, toque. Posso entrar? Mas é claro, a chave é só amar. Então sejam todos bem-vindos à Sala da Casa de Maria. Nós, quando vamos visitar uma pessoa, nós entramos na casa, ficamos ali sentados, conversando com os moradores da mesma, Enfim, conversando. Então é isso que nós vamos fazer aqui nesta sala. Nós vamos conversar com os moradores dessa casa, mais precisamente com a dona. Vamos conversar com a Virgem Maria. Na sala da Virgem Maria, eu imagino ela sentada numa cadeira, com a porta aberta, vendo São José trabalhando do lado de fora, ou o menino Jesus brincando lá fora, então até no próprio chão da sala. Imagina ela fazendo alguns trabalhos manuais, ou ela também preparando a mesa das refeições, onde eles também rezam, preparando a mesa no fim do dia, quando São José volta cansado do trabalho e ali vai sentar com ela, conversar como foi o dia, ou como foi o serviço, conversar com ela, rezar com todos eles, um lugar de encontro da família. É isso. A sala é o lugar de encontro, o nosso encontro com ela, o encontro dela com a sua família. Então, neste momento aqui na sala, nós vamos conversar com a Virgem Maria, sentar próximo a ela e começar a nos apresentar, a falar um pouco mais de nós, da nossa relação com Deus, das nossas conquistas, das nossas dificuldades. Falar com a Virgem Maria da nossa relação com ela, se já enxergamos como mãe ou se temos uma dificuldade e necessitamos da sua ajuda para vivermos esta experiência de amor. Conversamos também sobre a nossa consagração ou a nossa renovação. Enfim, é um momento de conversar com a Virgem Maria. Vocês sabem, que eu gosto muito de estudar as mariofanias, as aparições de Nossa Senhora. E estudando a de Nossa Senhora das Graças, certa vez o Senhor me iluminou de observar uma situação. Diante de todos os videntes de aparições diferentes da Virgem Maria, inclusive as aparições oficiais, só Santa Catarina Labouré foi capaz de tocar em Nossa Senhora. Sim, na primeira aparição, Santa Catarina Labouré senta no chão e repousa seus braços e sua cabeça no colo da Virgem Maria que estava sentada. Agora veja, ela tocou. Daí, uma vez, diante disso, eu perguntei ao Senhor, Santa Catarina Labouré conseguiu tocar na Virgem Maria na primeira aparição. Ok, mas os pastorinhos que viram Nossa Senhora 6 vezes em nenhum momento tocou nela, Viram a Bela Senhora. Maximina e Melânia viram a Bela Dama e Nossa Senhora da Salete, inclusive ela estava sentada numa rocha, mas não tocou. O Maximina até tentou pegar flores dos pés dela, mas não conseguiu. Santa Bernadette viu Nossa Senhora em Lourdes 18 vezes. Também não tocou. O que tem de diferente em Santa Catarina Labouré? Vale ressaltar aqui que eu não estou querendo diminuir os outros videntes, em detrimento de Santa Catarina Labouré, como se ela tivesse algo especial que os outros não tiveram. Mas o Senhor me fez observar uma coisa que eu acredito ser muito importante. Veja, Santa Catarina Labouré, aos 9 anos, perde a sua mãe. Ela então pega uma imagem de Nossa Senhora, abraça e diz: doravantes, a senhora será a minha mãe. Ela percebeu que mesmo sem a sua mãe em vida agora, ela tinha uma outra mãe e que essa mãe haveria de cuidar dela. Essa mãe era a mãe de Deus, era Nossa Senhora. Daí, quando ela viu Nossa Senhora, tantos anos depois, ela não viu só a Bela Dama, a Bela Senhora, a Senhora do Céu. Ela viu também a sua mãe. A mãe que ela se lançou nos braços aos 9 anos de idade. Naquela intimidade de filha, de quem se faz muito filha, ela se lançou no colo daquela boa e amada mãe. Daí, o Senhor, quando eu questionei isso, ele me respondeu: só aquele que se faz muito filho, ela se faz muito mãe. É aquilo que eu dizia para vocês no vídeo anterior. A Virgem Maria ela está disponível a ser mãe.
Agora, a questão é se nós estamos disponíveis a ter ela como mãe, se nós estamos disponíveis a sermos filhos. Então, aqui na sala, se lance no colo dessa boa e amada mãe, exemplo de Santa Catarina Labouré, se faça inteiramente filho desta mãe e deixe ser conduzido pelo seu amor. Poderemos não tocar com nossas mãos, mas existirão outras formas de tocar na Virgem Maria, inclusive com o amor que é derramado de seu coração. Então aproveite essa conversa com a Virgem Mãe de Deus. Aqui, além de você se apresentar, a Virgem Maria também se apresenta. Veja só. Sou a mãe do belo amor e do temor, do conhecimento e da santa esperança. Em mim está toda a graça do caminho e da verdade. Em mim toda a esperança de vida e de virtude. Vinde a mim todos os que me desejais e fartai-vos dos meus frutos. A minha instrução é mais doce que o mel, e a minha herança mais do que o mel e seu favo. Minha lembrança dura por todos os séculos. Os que comem de mim terão ainda fome. Os que de mim bebem terão sede ainda. Quem me ouve não será confundido. Os que agem unidos a mim não pecarão. Os que me tornam conhecida terão a vida eterna. Você percebeu quanta riqueza tem aqui nesses versículos? Quanto estão carregados das informações que nós já temos até aqui. Sou a mãe do belo amor e do temor, do conhecimento e da santa esperança. Sim, a Virgem Maria, que é essa mãe que nos ama e aquela mãe que nos ensina com o seu conhecimento, diante de Deus, a nos achegarmos até Ele. Da esperança, porque acredita que nós, junto com ela, podemos trilhar os caminhos de Cristo, caminhos de santidade. Em mim está toda a graça do caminho e da verdade. Ou seja, ela não é o caminho, a verdade e a vida, que isso é Cristo Jesus, mas está a graça desse caminho, dessa verdade. E também toda esperança de vida e de virtude, toda esperança de um novo em nossa vida, toda esperança de virtude, porque não foi para ela que o Senhor disse: lançai as raízes das tuas virtudes em meus eleitos? Então vinde a mim todos os que desejai e fartai-vos dos meus frutos, eu que sou tesoureira, eu que sou dispensadora de todos os dons. Venham, gozai desses frutos. A minha instrução é mais doce que o mel, sim, e minha herança mais do que o mel e seu favo. A herança de mãe de Deus e mãe nossa, tantos filhos, uma geração, e sua instrução de nos levar até Deus, sempre mais doce que o mel. Minha lembrança dura por todos os séculos, doravante as gerações me chamaram de bem-aventurada. Os que comem e bebem de mim terão ainda fome e sede. Sim, porque nela podemos fartar dos frutos, mas a verdadeira comida, a verdadeira bebida é Cristo Jesus. Todo o que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Quem me ouve não será confundido. Os que agem unidos a mim não pecarão, porque ele é o caminho mais curto, mais fácil, mais seguro e mais perfeito de se chegar até Deus. E os que me tornam conhecida terão a vida eterna. De Maria nunca satis. Não foi verdadeiramente louvada, exaltada, honrada, amada e servida. Merece tudo isso e muito mais. Então, esses gozarão da vida eterna. Então, ao redor da mesa onde nós nos encontramos, onde nós rezamos, fazemos as nossas refeições, onde nós também conversamos, vamos colocar as verdades da consagração, as verdades da devoção à Santíssima Virgem Maria sobre a mesa. Aproveite o encontro. Tenta pensar um pouco mais nisso, no convívio da Virgem Maria com sua família, na sala da casa, e você entrando para fazer parte desta família. Sentar na mesa ao lado de São José, da Virgem Maria, do Menino Jesus. Eu queria. E a gente pode. As verdades fundamentais da devoção à Virgem Maria são: primeiro, Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. Segundo, pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. Terceiro, devemos esvaziar-nos do que há de mal em nós.
Quarto, temos necessidade de um mediador junto ao mediador mesmo, que é Jesus Cristo. E quinto, é-nos muito difícil conservar a graça e os tesouros recebidos de Deus. Então, aqui na sala, nessa conversa, nós vamos entender essas 5 verdades. E para cada verdade, nós temos uma palavra-chave para que você recorde, tá bom? E para facilitar o nosso entendimento. Jesus, escravo, templo, medianeira e vaso. Sigla JETMV. E aí, vamos lá? No início do capítulo, no número 60, São Luís Maria de Montfort diz que até aqui nós já sabemos alguma coisa sobre a necessidade da devoção à Virgem Maria. Então, a partir de agora, é importante a gente começar a entender o que consiste esta devoção. Então, para isso, ele acredita que nós precisamos conhecer quais são as verdades de uma devoção. E essas verdades se aplicarão às verdades da consagração. E nós vamos começar, então, a entender, a desenhar o que é a consagração. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as devoções. De outro modo, seriam falsas e enganadoras. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Como eu já disse para vocês, uma devoção bem vivida, ela é fecunda, ela não é estéril. Ela gera frutos, e esses frutos têm como primazia, como fim último, nos levar até Deus. Só em Deus existe a plenitude da divindade e da perfeição. E nós, homens, trilhamos os passos de Cristo, buscamos este Deus, porque nós precisamos ser modelados nele. Nós precisamos seguir ele para gozarmos a alegria do céu. Ele é o nosso único mestre que nos deve ensinar, o único Senhor de quem devemos depender, o único chefe a quem nos devemos unir, o único modelo ao qual nos devemos assemelhar, o único médico que nos há de curar, o único pastor que nos deve alimentar, o caminho único que nos deve conduzir, a única verdade em que tudo devemos crer, a única vida que nos deve animar, o único tudo que nos deve bastar em todas as coisas. Sendo assim, a primazia, a importância, o fim último sempre é chegar em Deus. Certo, Nath? Deus é a centralidade. Mas por que a devoção? Primeiro, a devoção nós sabemos que ela é necessária como um recurso para levar até Deus. Volto a dizer, é como se existissem vias, estradas diferentes para se chegar até Jesus. Dali eu posso conhecer Jesus pela vida de Santa Rita de Cássia, pela vida de São Padre Pio, eu posso conhecer pela vida de São Francisco, né? E de tantos outros santos. Mas eu também posso chegar até Deus pela via chamada Virgem Maria, a mãe que ele nos deu e que inclusive é mãe de todos os santos, é a rainha do céu e da terra, inclusive dos anjos. Ela, Deus quis dar uma posição de destaque por dignidade, por merecimento. É a Virgem Mãe de Deus, é a mãe adornada, cheia de graça, que também irá nos conduzir até Deus. Lembra que eu falei no cômodo anterior que a devoção à Virgem Maria precisa estar acima de qualquer outra devoção? Que eu trouxe o exemplo até de São Paulo. Se São Paulo pode dizer, sede os meus imitadores, imagine então que a Virgem Maria não poderia dizer para nós, imitadores para se chegar assim até Deus. Se, pois, nós estabelecermos a sólida devoção da Santíssima Virgem, não será senão para mais perfeitamente estabelecer a de Jesus Cristo e para dar às almas um meio fácil e seguro de encontrar Jesus Cristo. Nós já vimos tantas vezes no número 10, no número 49, no 50, no 55, São Luís dizer de maneiras diferentes que a Virgem Maria precisa ser louvada, amada, conhecida, para que Cristo Jesus seja mais perfeitamente louvado, para Cristo Jesus ser mais perfeitamente amado, servido, conhecido. Então a devoção à Virgem Maria passa a ser um meio indispensável de amar a Deus e de servir com fidelidade. É como viver aquilo que o Espírito Santo falou na boca de Santa Isabel. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Eu bendigo primeiro a árvore, para depois bendizer o fruto. Eu bendigo primeiro a mãe, a Virgem Maria, para junto com ela, no seu louvor perfeitíssimo, louvarmos mais perfeitamente Cristo Jesus. E para ilustrar tudo isso, no número 63, São Luís mostra o quanto que Deus e a Virgem Maria estão ligados, estão unidos, estão juntos. E desta forma nós não devemos temer de nos dirigirmos à Virgem Santíssima, porque logo do lado dela está Cristo Jesus. Então ele nos mostra primeiro que Jesus está sempre com a Virgem Maria e a Virgem Maria está sempre com Jesus, porque senão ela deixa de ser quem ela é. E segundo, ele diz que eles estão tão intimamente ligados que é mais fácil separar a luz do sol, o calor do fogo, mas não separará Maria de Deus. É mais fácil separar a luz do sol e mais fácil separar o calor do fogo, mas não separará Maria de Deus. Então São Luís questiona se não é espantoso, se não é uma lamentável ignorância desprezar a devoção à Santíssima Virgem Maria. Ele diz que não está falando nem tanto para os idólatras, os pagãos, os heréticos, os cismáticos, mas está falando para nós católicos, que muitas vezes desprezamos esta devoção, não vivemos, ou então vamos optando viver uma devoção seca, estéril, especulativa, como quem quer só investigar, mas de quem não verdadeiramente ama a Virgem Maria, a nossa mãe. Então ele diz que estas pessoas que têm esse tipo de devoção acabam falando raramente da Virgem Maria porque tem medo de abusar nesta devoção em detrimento de Nosso Senhor. Por outro lado, ele traz algumas características do bom devoto da Virgem Maria. Um devoto da Santíssima Virgem fala da devoção a esta boa mãe de uma forma terna, forte e persuasiva, como do meio seguro e sem ilusão, de um caminho curto e sem perigo, de uma via imaculada e sem imperfeição, e do maravilhoso segredo para vos encontrar e amar perfeitamente. E daí São Luís começa a questionar, né? Se, pelo amor de Deus, alguém pode imaginar que a Virgem Maria nos atrapalha até Jesus, que a devoção à Virgem Maria atrapalha o nosso amor para com Deus. Ele questiona e dali ele faz como se fosse uma oração, pedindo para que a estima de Nosso Senhor, o amor que tem para a Virgem Maria, deposite em seu coração a gratidão por ter esta mãe, deposite em seu coração o amor a esta mãe. Então, esses são os argumentos que São Luís utiliza para justificar uma verdade, que a devoção à Virgem Maria tem como fim último Jesus, e por isso a primeira palavra-chave é Jesus. Quem olhar para a vida da Virgem Maria enxergará Deus e irá desejar só a Ele pertencer. E a segunda palavra da segunda verdade é escravo. Devemos concluir do que Jesus Cristo é para nós que, como diz São Paulo, não somos nossos, mas inteiramente dele, como seus membros e escravos, comprados pelo preço infinitamente caro de todo o seu sangue. O que acontece? Antes do batismo, nós éramos escravos do demônio. Após este sacramento, nós saímos da condição de criatura para a condição de filhos de Deus. Todavia, mesmo na condição de criatura, quanto na condição de filho, nós pertencemos a Deus, pois toda a criação, seja os animais, as plantas, tudo que habita nessa terra, inclusive o homem, são obras de Deus. Pertencemos a Ele. Me permita trazer essa informação de uma maneira diferente e ilustrativa. Vamos supor, Van Gogh, ele pintou lá o quadro Girassóis. Ele, como pintor, diante da obra que ele fez, o que ele realiza no final? Ele assina. Isso quer dizer que aquela obra foi criada e pertence a Van Gogh. Imaginemos Jesus como este pintor, que pintou a criação, toda a criação, está lá em Gênesis. E daí, no final, ele assinou. Logo, tudo que é a criação pertence a Deus. É propriedade divina. Para entendermos essa questão de escravidão, São Luís deseja primeiro fazer com que compreendamos essa questão de pertença a Deus
E, segundo, essa questão de termos que render frutos, né? Gerar serviço para Deus. Certo, Nath. Enquanto pertencer a Deus, eu já compreendi. Ele que me criou, então eu pertenço a Ele. Eu sou uma obra dele. Mas em que sentido agora me coloca na posição de que eu preciso servir a Ele? Se formos olhar, desde a criação, desde Gênesis, o Senhor já começa dando serviço para Adão, de colocar o nome em todas as coisas e de estar acima de toda a criação. Ou seja, de administrar, de organizar, de ficar responsável. Vamos perceber depois naqueles exemplos, nas ilustrações que Jesus tanto gosta de nos ensinar. Na sua pedagogia, ele vai nos mostrar então quando amaldiçoa a figueira por não ter frutos, ou quando adverte o servo inútil que não multiplicou os seus dons e talentos. Pois foi Deus quem nos fez, criando-nos no Cristo Jesus, em vista das boas obras que preparou de antemão para que nós a pratiquemos. E que até no ato de seguir a Jesus Cristo, nós precisamos renunciar a si mesmo, tomar a nossa cruz cada dia e segui-lo. E, inclusive, aqueles que perderem a vida irão ganhar. Então, essas palavras nos movem a acreditarmos que o único princípio e o fim de todas as nossas obras deverá sempre ser Jesus, a qual nós devemos nos dispor e servir não só como assalariados, né, quem tem um pagamento, mas até na condição de escravos, de quem nada tem, nada possui, porque tudo está aplicado em seu Senhor. Então, desenvolvendo, né, essa argumentação, tendo em vista que já sabemos que pertencemos a Deus e tendo em vista que Ele deseja de nós boas obras, nós vamos começar a entender por que nós precisamos ter essa relação de escravidão. Veja só. No número 69, São Luís Maria de Montfort vai nos indicar que existem duas maneiras de um homem pertencer ao outro e depender da sua autoridade. Pela servidão, onde o homem compromete-se a servir para outro em um determinado tempo, com uma determinada recompensa, né, um pagamento. Ou pela escravidão, que o homem depende inteiramente do outro por toda a sua vida e sem pagamento. Inclusive, o seu senhor tem sobre ele o direito de vida e de morte. Após apresentar essas duas maneiras de pertencer a um outro, São Luís descreve no número 70 quais são os tipos de escravidão. Então, nós temos a escravidão de maneira natural, forçada e voluntária. A maneira natural, estamos à luz do Salmo, por exemplo, que diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se encerra. Então, se eu sou obra criada por suas mãos, eu sou escrava de nosso Senhor, porque eu pertenço a Ele. Os demônios e os réprobos são escravos de maneira forçada, porque os demônios são anjos decaídos e os anjos foram criados pelas mãos de Deus. Então, de maneira forçada, os demônios ainda são escravos de nosso Senhor. E a última categoria são dos justos e santos, que de maneira voluntária desejam entregar a sua liberdade, a sua vida, de maneira voluntária e por amor a nosso Senhor. Por esta escravidão, de fato, escolhe-se Deus e o seu serviço acima de todas as coisas, ainda mesmo que a natureza não a obrigasse a isso. Então é por isso que nós temos aqui nesta consagração o termo escravidão por amor. Muitas pessoas não gostam desse termo, pois acreditam que fere Gálatas 5:1, por exemplo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mal sabendo que eu, por exemplo, considero que nós somos as pessoas mais livres deste mundo, porque nós vamos entender mais à frente que a consagração faz com que nós entreguemos a Deus o nosso corpo, a nossa alma, nossos bens materiais e nossos bens espirituais. Logo, nada fica em nós, nada retemos, tudo é para Deus, ou pelo menos precisa ser, né? Então, acabamos sendo as pessoas mais livres deste mundo. Não há nada apegado, está tudo com Deus. Certo, Nath, ok, mas ainda por que esse termo escravidão? Nós vamos compreender. Venha com a gente. Antes de olharmos para a escravidão como um termo tão aplicável e necessário para esta consagração, né, onde ilustra de uma maneira muito perfeita a relação que nós vamos ter para com Deus, tendo em vista que a gente acabou de ver que há duas maneiras, né, de depender, a servidão e a escravidão. Então, antes de entendermos isso com o olhar da consagração, vamos entender qual é a diferença entre escravo e servo. Um servo não dá ao seu senhor tudo o que é e nem tudo o que possui, nem tudo o que pode adquirir por si mesmo ou por outro. Mas o escravo dá-se inteiramente
com tudo o que possui ou pode vir a adquirir sem exceção alguma. O servo exige a paga dos serviços que presta ao senhor, enquanto o escravo nada pode exigir, por maior que seja a sua aplicação, a sua habilidade e a força com que trabalha. O servo pode deixar o senhor quando quiser, ou pelo menos quando tiver expirado o tempo do serviço, mas o escravo não tem o direito de fazer isso. O senhor do servo não tem sobre ele nenhum direito de vida e de morte. Ao contrário, o senhor do escravo tem por lei direito de vida e de morte sobre ele, de modo que o pode vender a quem quiser ou matar como faria ao seu cavalo. Finalmente, o servo está só por algum tempo a algum serviço do senhor, mas o escravo para sempre. Olhando para essa diferença entre servidão e escravidão, ainda mais com o histórico que nós temos com a escravatura, né, do povo, enfim, fica muito forte ver essa diferença e imaginar que uma relação como tal pode ser aplicada a uma consagração, não é verdade? Mas vem cá. Vamos olhar à luz do Espírito Santo e entender esta relação que aparentemente, a princípio, parece ser tão desconexa, sem sentido, ofensiva, enfim. Nada há entre os homens que mais nos faça pertencer ao trem do que a escravidão. Do mesmo modo, não há nada entre os cristãos que nos faça pertencer mais absolutamente a Jesus Cristo e a sua Santa Mãe do que a escravidão voluntária. Então, como escravo do Senhor, eu me dou inteiramente, eu não posso exigir nada como pagamento, eu não posso deixar o meu Senhor, ele tem sobre mim todo o direito de vida e de morte, e eu serei este escravo para sempre. Nath, ainda assim, sei lá, eu ainda não me convenci totalmente desse termo para consagração. Tá, então vamos lá, mais uma vez voltando para as Sagradas Escrituras. Primeiro, na consagração nós queremos seguir o caminho, sermos modelados por esta boa e amada Mãe, Nossa Senhora. E você sabia que ela também se colocou na posição de escrava? Na Anunciação, depois que o anjo traz, a novidade, a boa nova, a Virgem Maria, antes de dar o seu sim, ela questiona: mas como se dará se eu não conheço o homem? Olha, a Virgem Maria já era casada. A Virgem Maria sabia como vinham os bebês e sabia que, naturalmente, depois do casamento, poderiam vir os filhos. Mas por que ela faz esta pergunta? Porque a Virgem Maria tinha feito um voto de castidade com São José e ela não queria quebrar este voto que foi feito com Deus, para Deus. Então ela questiona como se dará, porque ela sabia que não ia viver isso com São José. Mas depois que o arcanjo Gabriel conta como seria, que seria a obra do Espírito, daí a Virgem Maria não vê impedimento para se entregar inteiramente a Deus. Não era mais só um voto, digamos assim, com muitas aspas, mas seria uma doação, uma entrega de toda a sua vida, uma entrega da sua liberdade. Eis aqui a escrava do Senhor. Escrava, viu? E não servo. No tempo da Virgem Maria nem existia servidão. E a palavra, ali no grego, no hebraico, no aramaico, é escrava. Tá, então aos moldes da Virgem Maria eu posso me colocar como escrava. Mas, Nath, o Senhor diz que não nos chama mais de servos, de escravo, nos chama de amigos. Para explicar isso, eu costumo trazer a história do filho pródigo. Pense, o filho pródigo, depois de gastar tudo, quer voltar para a casa do pai, vem com um discurso: trata-me ao menos como um dos seus servos, dos seus empregados, dos seus escravos. E daí o que é que o pai faz? Coloca a sandália nos pés, melhor túnica, anéis nos dedos e faz uma festa. Ou seja, você como filho, filha de Nosso Senhor, pode até se colocar como escravo, como escrava diante dele, como a Virgem Maria fez. Só que o olhar de Deus será sempre para nós de filhos amados, queridos. Ah, mas por que não me chama mais de servo, de escravo? Me chama de amigo, porque são aqueles que põem em prática a palavra de Deus, a palavra de meu Pai. Esses são os meus amigos. Esse assim eu chamo. É Cristo que nos chama de amigos. Nós podemos chamar sim ele de pai, de esposo, de amigo, mas eu posso também chamar de Senhor. E nessa relação dele ser meu Senhor, eu me coloco como escrava. E você ainda tá achando pouco? Tá bom. E se eu disser que Jesus se colocou como escravo? Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano.
e encontrada em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, até Cristo Jesus foi escravo. Se colocou como escravo em amor a nós e nos amou até o fim. Então, como exemplo aqui nós tivemos, primeiro, a Virgem Maria que se colocou como escrava diante de Deus. Segundo, nós temos o exemplo do filho pródigo, mas que mostra que o pai ainda continuou vendo ele como filho amado e querido. E terceiro, nós temos o próprio Cristo Jesus, que veio como escravo em amor a nós. E ainda para justificar, né, São Luís traz o número 72, que até no próprio Concílio de Trento se utiliza o termo escravidão, né, escravo de Cristo, para nós, então, não restarmos dúvidas de que o termo ele é aplicável sim. Por isso digo que devemos ser de Jesus Cristo e servi-lo não só como mercenários, mas como escravos amorosos. Estes, por meio de um grande amor, entregam-se e dão-se ao seu serviço na qualidade de escravos só pela honra de lhe pertencer. Tá, Nath, você me convenceu e me fez entender a questão de escravo, né? Escravo de Cristo, escravo do Senhor. Mas por que então escravo da Virgem Maria? São Luís vai trazer como resposta para esse questionamento no número 74 que tudo que convém a Deus por natureza convém à Santíssima Virgem por graça. Então, no reino onde Deus é rei, ao lado da Rainha Virgem Maria, os súditos, os escravos, os servos, né? Tudo que tem deste reino pertence também à Virgem Maria. A Deus por natureza, a Virgem Maria por graça, pelas mãos do próprio Deus, porque Deus quis. Jesus Cristo escolheu-a por companheira indissolúvel da sua vida, da sua morte, da sua glória e poder no céu e na terra. Por isso e por graça, deu-lhe em relação à sua majestade todos os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Então é aquilo que o próprio São Luís vai dizer depois. O reino da Virgem Maria é o reino de Deus. O reino de Deus é o reino da Virgem Maria. Eles são indivisíveis. É o mesmo. Nossa Senhora foi o meio que Cristo veio a nós. Então nós poderemos usar este mesmo meio para chegarmos a nosso Senhor e para servi-lo como bons escravos. E para finalizar este ponto, eu não poderia deixar de trazer uma observação a mais de São Luís. Ao poder de Deus, tudo está submisso, mesmo a Virgem. E eis que ao poder da Virgem está tudo submisso, até o próprio Deus. Não será razoável que entre tantos escravos por força os haja também por amor? Que de boa vontade, na qualidade de escravo, escolham Maria por sua soberana? O quê? Os homens e os demônios têm seus escravos voluntários e Maria não há de ter? Um questionamento muito válido, né? Se o mundo tem seus escravos, se os demônios têm seus escravos, por que não a Virgem Maria não terá seus escravos e assim escravos de Deus? Outra coisa que São Luís questiona. Pode-se então acreditar que Nosso Senhor, que partilhou como o melhor dos filhos todo o poder com sua Santa Mãe, ache mal que ela tenha escravos? Terá ele menos respeito e amor a sua mãe do que teve a Assuero, a Esté e Salomão, a Betsabé? Que ousaria dizer ou pensá-lo sequer? Ou seja, o Senhor não se ofende diante da realidade da Virgem Maria ter escravos, né? Onde ter filhos porque ele mesmo assim quis. Ele não se ofende com isso. Ele honra a Virgem Maria, mais sim do que Assuero, a Esté, mais sim do que Salomão, a Betsabé. Seria horrível pensar de maneira diferente. São Luís ainda tem um cuidado no número 77 de lhe orientar que se você tem algum pudor em dizer que é escravo da Virgem Maria, então que se diga que é escravo de Jesus, né? Mas por meio deste método, você será escravo de Jesus, sendo escravo da Virgem Maria. E por isso que a palavra desta verdade é escravo. Então nós já tivemos a primeira, Jesus, a segunda, escravo. Faltam 3, mas isso a gente só vai ver no próximo vídeo.